Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Vamos orar, irmão, para a gente poder começar a nossa EBD, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor e aprender um pouco mais da palavra dEle. Vamos estar em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Obrigada, Senhor, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, pelas nossas famílias, filhos, pela tua igreja, e que nós possamos fazer a diferença, Senhor, meu Pai, num mundo tão conturbado, Senhor, meu Pai. Que possamos ser luz para aqueles que estão nas trevas, que possamos ser luz para aqueles que estão fracos na fé, que possamos ser luz, Senhor, meu Deus, usados por Ti, para que a Tua palavra de salvação chegue até os confins da terra, seja através da nossa oração, seja através das nossas ofertas missionárias, e que a Igreja Batista Boas Novas possa ser luz, Senhor, aqui neste bairro e nos bairros próximos e circunvizinhos daqui. Não é uma luz qualquer, é a luz de Cristo que possa estar iluminando, Senhor, meu Pai, a mente e os corações dos vizinhos próximos. Ajuda-nos, Senhor, abençoa a família pastoral e te peço agora em especial para aqueles que estão enlutados, Senhor, meu Pai. Que o Senhor esteja consolando e confortando os corações dos familiares também. Esteja conosco nessa lição, Senhor, meu Pai, nos ajude, abre a nossa mente e que possamos fazer a diferença, Senhor, meu Pai, neste mundo. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e nos ajude, Senhor, meu Pai, a caminhar contigo constantemente, a cada dia e a cada manhã. É isso que eu vim te pedir em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje vai falar sobre lascívia, imoralidade sexual, fora dos limites cristãos. Gostaria aí que nós vamos fazer a leitura bíblica que o Sócrates vai colocar ali, em Provérbios 6, 20 ao 35, Provérbios 6, do 20 até o 35, e depois no capítulo 7, do 1 ao 27. Eu começo a ler e os irmãos continuem a leitura até o versículo 27 do capítulo 7. Então, vamos lá. Meu filho, guarde os mandamentos de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é a lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões, a disciplina, são o caminho da vida. Para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Porque por causa da mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda e caça de preguiça a vida. Poderá alguém carregar fardo no colo sem que essas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sob brasas sem que seus pés se queimem? Assim será como o que se aproxima da mulher do seu próximo,
ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreze o ladrão quando o faminto rouba para matar a fome. Ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá ainda que multiplique os presentes. Agora vamos falar capítulo 7, versículo 1 até o meu. Volta. Amarre aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é o meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Janela da minha casa, olhando pela grade. Vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho de sua casa. No crepúsculo ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, e os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, ficou o maior desencaramento. Ele lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, de procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de vinho fino e 2 litros de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinnamon. Venham, vamos nos embriagar com as delícias do amor, até o amanhecer. Gozemos, amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios e o arrastou. E no instante ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. Até que uma flecha lhe atravesse o coração, ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas. Porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. É uma lição um pouco extensa, mas eu precisava que a gente lesse isso aqui para perceber os conselhos. Primeiro ele relata quem é a mulher adúltera, né? O homem adúltero também.
E o que acontece? No final, ele vai fazendo, no final aqui do capítulo 7, dando conselhos para você se desviar o seu coração, o seu caminho desse tipo de mulheres e homens adúlteros, né? Porque muitas das vezes se olha muito para a mulher, né? Mas um homem também que comete adultério também é pecado. E aqui ele vem dando essa descrição. Eu queria começar aqui, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é, Sócrates, coloca lá para mim Marcos, capítulo 7, 21 e 22. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades. Não, tá certo. Imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Então, aqui registra que do interior do coração do ser humano é que vêm todos esses males e torna o ser humano impuro. O que sai do homem é o que torna impuro. Não é o que entra, é o que sai. A partir do momento que o coração do ser humano está impuro, e acontece tudo isso que foi relatado aqui no versículo 22, né? São obras da carne. Isso também está lá registrado em Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Coloca o capítulo 20 para mim. Idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. Também registra aqui obras da carne. Então, a gente vê um relato em Marcos, o mesmo também em Gálatas, em Efésios 4, de 17 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, com sede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Aqui em Efésios também está registrado, obscurecido no entendimento e separados da vida de Deus por conta do endurecimento do seu coração. Nas passagens bíblicas, lascívia, que no grego é aseugeia, é traduzida por licenciosidade, libertinagem e devassidão. Eu quero fazer uma observação aqui. Deus criou homem e mulher e lhes concedeu a capacidade de dar e sentir prazer. Deus instituiu o casamento para que homem e mulher pudessem desfrutar desse privilégio. O que se condena é a sua perversão. Aí vamos dar uma parada aqui. Um destaque também que eu quero fazer, que em Marcos está registrando, que é do interior do coração do ser humano que vem todos esses males. Em Gálatas também registra as obras da carne. Em Efésios 4, que obscurecido no entendimento e separados da vida de Deus por causa do endurecimento do coração. Esse endurecer o coração, de não aceitar os conselhos, os caminhos do Senhor, né? E muitas das vezes a gente, no modo geral, mesmo que não se cometa adultério, mesmo que seja uma pessoa correta, mas há uma coisa que também é terrível, que é a fofoca.
Uma outra coisa terrível, que é a rixa, está escrito aqui também, foi falado, o ciúme. Essas coisas Deus condena. E como viver numa sociedade como a nossa e sobreviver moralmente ilesos, precisamos compreender de que formas tentam nos seduzir e aprender como resistir a essa onda de promiscuidade. Já estou lá na página 26, que vem uma pergunta lá no segundo parágrafo, lá em cima. E como resistir, né? E aprender a resistir a essa onda de promiscuidade. Eu gostaria de dar uma parada aqui e pedir que os irmãos comentassem sobre o que nós acabamos de ler, né? E sobre essa promiscuidade que está acontecendo aí fora, porque a televisão está bombardeando de todas as formas. A internet, as redes sociais também ficam bombardeando. Nós temos que estar cuidando dos nossos filhos e netos para ver o que eles estão vendo. E também nas escolas, que nós também temos que estar vigiando, né? Então, eu queria debater um pouco sobre isso aqui com vocês. Quem se habilita a falar primeiro? Assim, a gente tem que resistir o mal que ele vai fugir da gente. Então, a gente mesmo, às vezes, deixa essas coisas entrar na nossa vida, porque a gente não busca mais em Deus, né? A gente está pensando, está muito preocupado com as coisas do mundo, com tudo que está acontecendo. Eu acho que se a gente está mais focado nas coisas de Deus, com certeza o nosso pensamento tem que estar em Deus, em tudo, né? Não é em qualquer, só em alguma situação, em todos os momentos. Eu acho assim que é difícil, não é fácil, mas a gente tem que ter força de vontade de buscar mais. Acho que a gente tem que orar mais, buscar mais em Deus para que essas coisas se afastem da nossa vida. O mundo está oferecendo muitas coisas aí, e a gente como cristão, às vezes da maioria das vezes a gente cai, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar orar mais, buscar mais em Deus, né? Ter mais relacionamento com os irmãos, né? E a gente vê a pandemia, ela afastou muita gente da igreja, muita gente que podia estar na igreja, agora eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a Bíblia, não tenho tempo para nada, né? Então essas coisas acabam, e o inimigo acaba, a gente dá essa brecha e acaba entrando na nossa vida, né? Alguém mais? Gente, eu sei que está muito frio, mas, por favor, vamos tentar botar um pouco de dinâmica para poder fugir de espantar esse frio aí. Eu acho que o mundo sempre prega que fuga na coisa de covarde, mas eu acho que devido ao nosso ao contrário. Eu acho que a gente tem que fugir dessas coisas, né? Tem que fugir dessas coisas que nos levam para esse lado. E que nem a irmã falou, buscar aquilo que é de Deus. É difícil muitas vezes. A gente está rodeado em qualquer lugar. Se você entra na internet, você não está buscando isso, mas de repente aparece lá alguma coisa relacionada a isso. Porque hoje em dia qualquer coisa que a gente olha na internet, parece que eles já pensaram em tudo, né? Um negocinho aqui no meio, né, para atrair essa pessoa. Então acho que a gente tem que fugir mesmo. Exatamente. Também a pessoa que se conhece, desde criança você vê televisão, então você é como se fosse doutrinado. E você sabe os seus pontos fracos. Às vezes a pessoa é bebida, então a pessoa tem que fugir, né? Sabe o ponto fraco dele, vê aquilo ali, ele tenta nem abrir, foge daquilo, porque senão pode voltar tudo que tinha passado no passado, alguma coisa tipo assim. Eu acho. No meio cristão, hoje a gente debater assim, essa situação, na verdade. Como já não colocaram, hoje a gente é influenciado muito por televisão, como disse ali, internet, sempre influenciado as pessoas. Mas o cristão, ele está
buscando a Deus todo momento, a gente tem a facilidade de fugir, porque primeiramente que vem na nossa mente é o Espírito Santo tem tocado no coração de cada um do cristão, e ele lembra, né, que realmente não devemos focar nessa situação de moralidade, né? Mas é um caso assim, você debater fundo, a gente sabe que o ser humano hoje ele é muito fraco, carne fraca, ele cai em cilada, cai em cilada, ele tem que se cuidar, ele tem que se vigiar, não pode deixar ele totalmente solto, não, e aí conforme a conversa, ele pode acabar caindo, sabe? Porque a armadilha não existe, sabe? Através da conversa, através da necessidade da pessoa, sabe? E então, a gente convive hoje com o povo, na verdade, né? E tem que saber levar as coisas, sabe? Levar o lado contrário, não o lado positivo daquilo que também chama nós ao pecado, né? Na verdade, né? Não porque nós somos cristãos, que na vez vai cair também, né? Tem facilidade. Sim. Inclusive, você tocou num assunto aqui, que é a questão da vigilância. Temos que vigiar o tempo todo. Não é só o pessoal lá fora que cai, não. É também o pessoal da própria igreja mesmo, que conhece a palavra e cai. Não estou aqui para jogar pedra em ninguém, porque quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas, como nós somos conhecedores da luz da palavra, nós temos que fazer a diferença e alertar aqueles que estão indo por esse caminho. Nós temos que estar vigilantes o tempo todo, porque se nós não tomarmos cuidado, isso vai enredar pela igreja adentro, como já está acontecendo em algumas igrejas aí, ou algumas que se dizem igreja, e temos que tomar esse cuidado. Vigiar o tempo todo, porque o inimigo, o diabo, está ao nosso redor, tentando nos derrubar de todas as formas. Como a irmã Dirce falou, nós temos que estar com a palavra de Deus enraizada em nossos corações, para que a gente não venha cair em tentação. O problema não é ser tentado, o problema é cair na tentação. Fala, irmã Claudete. A gente tem visto, assim, que o maior erro do cristão é achar que ele dá conta. Exatamente. Por isso que é a questão da vigilância. O inimigo tem usado muito isso. Ele mesmo tem, muitas vezes, colocado na mente dos cristãos, não, você é crente faz tempo, você é batizado, você é líder, você consegue. Isso é uma grande mentira. É uma grande armadilha de Satanás. E muitas vezes a gente cai. Né? Principalmente o cristão, que acha que ele consegue. E não consegue, tem que fugir sim. Sim, a carne é fraca. Como José, né? Foge mesmo, porque a tentação é grande, o inimigo não é fraco e ele faz o papel dele, que não é nenhuma novidade para a gente. Né? Então a gente tem que realmente vigiar, e é até interessante essa palavrinha, vigiar, se a gente for observar o que um vigia faz. Ele não pisca. Né? Eu gosto muito quando eu falo sobre esse assunto de usar como exemplo um vigia de banco, por exemplo. Né? Ele está o tempo todo com a mão ali na arma, ele está olhando para todo lado, desconfiado de tudo. Sim. Né? Isso é vigiar. Né? E procurar estar forte, buscando a palavra de Deus, orando, porque, como o irmão falou, estar enraizado na palavra, porque é o que sustenta a gente. Né? Senão a gente cai mesmo. A gente está enraizado e arraigado na palavra de Deus, é vigiando o tempo todo, como você mesmo disse. Porque um pequeno deslize já pode estragar tudo. Lá no tópico 1, da página 26, começa falando sobre as artimanhas da sedução. Né? O pecado sexual nunca acontece por acaso. Aliás, coisas erradas ou certas, nada acontece por acaso. As pessoas não caem de repente, caí de repente, num ato sexual ilícito. Sempre há uma preparação específica.
lá no finalzinho, ele diz assim: o impulso sexual se torna ainda maior quando estimulado pela conversa, pela visão ou pelo pensamento. Como se pode ver em Provérbios, como nós já lemos, 6, de 20 a 35 e 7, de 1 ao 27. Eis as táticas sedutoras contra as quais o cristão deve se precaver. E vem aí. A primeira é conversa sedutora, comportamento condenável, como os olhares maliciosos, vestes provocantes, elogios lisonjeiros, insinuações perniciosas, convites tentadores. O pecado, como eu disse aqui, ele nunca acontece por acaso, né? E o autor da lição também aqui nas Escrituras, ele alerta no texto sobre o aspecto sedutor do pecado sexual. O preço é tão alto que o texto que lemos relata enfaticamente que só aqueles que querem arruinar-se praticam tal coisa. Tudo entra em colapso, tanto na área financeira, emocional, moral e espiritual. Vou dar uma outra parada aqui. Quantas famílias acabaram sendo destruídas? Emocionalmente, espiritualmente, por causa da imoralidade sexual. Eu vi uma reportagem alguns anos atrás, e hoje a estatística deve estar pior, no INCA. Para quem não sabe, o INCA é o Instituto do Câncer, né? E muitas das vezes as pessoas não atentam, não leem esse tipo de reportagem. É câncer. Mas há uma estatística aí, depois eu vou retornar de novo à internet para ver. As doenças sexualmente transmissíveis subiram de uma forma, assim, avassaladora. E as pessoas não estão se atentando para isso. Muitos estão morrendo sem saber o porquê. Essa libertinagem que está aí fora, e também em algumas denominações que acham que tudo agora é normal, né? Essa coisa de colocar o que está lá fora, no mundo, para dentro das igrejas, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E, na época, que isso já tem alguns anos, já deve ter uns 4 anos, mais ou menos, 3 anos, que eu li essa reportagem, eu fiquei bem assustada. Imagine agora, como é que não deve estar? Não, tudo hoje está sendo relativizado. A verdade hoje está sendo relativizada. E o que Jesus diz? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há como relativizar. Ele é absoluto, tanto no caminho, como na verdade, como na vida. Só que a carne, ela é fraca. Não, eu vou fazer os desejos da carne. Eu quero os desejos da carne. Eu anseio os desejos da carne. E lá na frente, como nós lemos, o tombo é feio, porque todo ato há uma consequência, seja ele ruim, seja ele bom. Todo ato há uma consequência. E a nossa vida, ela é feita de escolhas. E aquilo que você escolher é que vai direcionar o rumo da sua vida. Por isso que lá na frente eu vou falar sobre entendimento e sabedoria, para vivermos aqui, né, de uma maneira que venha agradar ao Senhor. E aí, como nós lemos aqui, sobre essas artimanhas de sedução, que é a conversa sedutora, comportamento condenável, né, olhares maliciosos. E esse preço é muito alto, como nós lemos no texto aqui. E no tópico 2, nós vamos falar sobre o plano de fuga, né, que Salomão exorta tanto homens quanto mulheres que se apegarem aos conselhos do Senhor, para que possam fugir das situações de risco, né? E
para que a gente possa ter uma vida que possa agradar ao Senhor? Em primeiro lugar, vigie sempre sua mente e seu coração. Então, um dos primeiros conselhos que ele dá aí, vigie sempre sua mente e seu coração. Aí eu faço pergunta, nós estamos dispostos a vigiar, né, a nossa mente e o nosso coração? Em agradar ao Senhor? Segundo, fique longe de situações sedutoras. É como o irmão falou ali, a internet, as redes sociais, ela joga lá e se você não estiver vigiando, você cai, né? Então, o segundo aqui, fique longe de situações sedutoras. O terceiro, procurar olhar por trás das aparências. Vamos observar essas aparências aí. Porque muitas das vezes as mulheres e os homens, os jovens, de modo que são os que mais são atacados, os adolescentes, acabam caindo nessas armadilhas. Quarto, siga os ensinamentos das Escrituras. Como eu disse aqui, a vida é feita de escolha. Nós somos o que escolhemos fazer. Não é só receber um ensino, ser criado na disciplina e na admoestação do Senhor. É preciso valorizar e colocar em prática, né, esses ensinamentos, essa valorização daquilo que a gente está aprendendo. E a obediência é a marca do cristão. E será que nós temos sido obedientes? Será que nós estamos vigiando? Porque aprender a ser disciplinado, ser criado, mas valorizar aquilo que a gente está aprendendo e aquilo que Deus está nos ensinando, né? E colocar em prática. Muitas das vezes não colocamos esse ensino, essa aprendizagem do Senhor para nós. E a obediência é a marca do cristão. O sábio é aquele que escuta e coloca em prática o que aprende. Deus sempre sinaliza nosso caminho e alerta sobre os declives perigosos, das pontes estreitas. Deus nos instrui em suas palavras. Então, a palavra de Deus está aí para nos instruir, para sinalizar, né, o caminho que a gente deve prosseguir, né? Observar os declives perigosos que acontecem. Deus sempre sinaliza com placas. Estou fazendo essa comparação aqui com essas placas de trânsito que nós temos, né? A placa lá, não vire à direita, proibido virar à direita, proibido virar à esquerda. Aí você está numa linha reta, está dirigindo lá, você não vê a placa e vira à direita, que é proibido. Vem um carro, um caminhão, o que acontece? Bate. Às vezes causa até morte. As placas de sinalização, estou fazendo uma metáfora, está uma comparação. A mesma coisa é a palavra de Deus. Ele sempre sinaliza, ele sempre mostra. Nós lemos aqui a sinalização dele. A Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela vem sinalizando o rumo que nós temos que ter. A obediência à sua palavra, aos seus conselhos, porque Deus nos dá conselho, e eu vou falar novamente aqui, essa falácia que diz aí fora que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, isso é uma falácia, porque Deus nos dá muito conselho, e Provérbios está cheio disso. Então, nós temos que estar alertas, né? E procurar bons conselheiros, para aqueles que vão te levantar, e não aqueles que vão te afundar, não. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, com as amizades que podem levar a caminhos tortuosos. É a palavra de Deus que nos protege.
É a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Ninguém pode enfrentar vitoriosamente as tentações sexuais com armas carnais. É a palavra de Deus e suas instruções que lança luz sobre as instruções, né, e as trevas, e nos livra de tropeçar. A palavra de Deus é o antídoto contra o veneno letal da imoralidade sexual. Então, como nós lemos aqui, né, a palavra de Deus e as suas instruções é que lança a luz sobre as trevas e nos livra de tropeçar. Ela é o antídoto contra o veneno letal da imoralidade sexual. Então, vamos parar aqui mais uma vez e vamos debater sobre isso aí. Será que muitas das vezes a gente usa a palavra de Deus como espada do Espírito? Não é só com a imoralidade sexual, não. Para outras coisas também que a gente vê aí fora, e até dentro das igrejas, como eu acabei de falar no início, sobre fofoca. Rixa, ciúmes, contendas e por aí vai. Porque a gente critica muito o povo lá fora, mas muitas das vezes, até às vezes nós erramos na igreja também. E pior ainda, por conhecer a palavra e não colocar em prática. Não se permitir que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Como eu disse aqui, a palavra de Deus, ela é a nossa arma, é o nosso antídoto. Então, temos que tomar esse cuidado com o que está acontecendo aí e com o que acontece aqui dentro das nossas igrejas também. Estarmos alertas, sermos firmes naquilo que Deus nos ensinou e nos ensina até hoje. Quando guardamos a palavra de Deus em nossos corações e em nossos pensamentos, escondemos ela e ela nos livra de tropeços. O que é guardado no coração se expressa através das nossas ações. Vou falar novamente aqui. O que é guardado no coração e no nosso pensamento se expressa através das nossas ações. A partir do momento que nós já debatemos aqui, quando você está em comunhão com o Senhor, com relacionamento com o Senhor, a própria palavra de Deus, ela te alerta para aquilo de errado que possa vir a ter. Por isso que eu falo sobre a oração, sobre a intercessão, de estarmos intercedendo por nós mesmos também, né? Pedir ao Senhor, né, clamar a Deus por sabedoria e entendimento. Eu falei que eu ia falar aqui no final. Para os dias de hoje. Sabedoria e entendimento para os dias de hoje. Está difícil a coisa aí fora e aqui dentro também. Muitas das vezes nós não percebemos o que está acontecendo. Precisamos estar vigiando o tempo todo. Não é apontar erros, mas levar a luz de Cristo aonde há trevas. Olhar para a vida com os olhos de Deus. Ter esse discernimento do precioso e do vil. Aí eu vou parar aqui. Olhar para a vida com os olhos de Deus. Ter esse discernimento do precioso e do vil. E aí? O que é esse precioso? O que é esse vil? Gente, o frio hoje está bravo, né? Está complicado, o povo está todo mundo encolhido. O que vocês acham? O que é esse precioso? O que é esse vil? Olhar para a vida com os olhos de Deus e ter esse discernimento do que é precioso, o que é do vil. Ninguém se habilita a falar? Está todo mundo assim quieto? Do ponto de vista daquilo que é importante e ouvir o que não é importante. Sim. E pedir a Deus discernimento, né? E sabedoria para ver o que está certo e o que está errado. E muitas das vezes as pessoas estão trocando, estão valorizando o errado, dizendo que o errado agora é certo, que o certo agora é errado. Então, precisamos urgentemente, cada dia mais, pedir a Deus sabedoria para poder falar a sua palavra, né, no meio desse
caos que nós estamos vivendo hoje no mundo. Não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. E na caminhada da vida, há vales escuros, ruas escuras, caminhos tortuosos. E a prudência nos dá discernimento de tomarmos decisões pautadas pelos princípios de Deus. Então, quando você está em comunhão com o Senhor, com relacionamento íntimo com o Senhor, orando, intercedendo, clamando a Ele por discernimento, a prudência te dá essa dica, digamos assim, de dar uma parada e observar. Opa, espera aí. Isso aqui não é do Senhor, isso aqui é do Senhor. A própria palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ela toca no seu coração e te dá esse discernimento. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve essa experiência de parar, de observar. Não é por aqui. Isso não vai agradar ao Senhor. Porque quanto mais nós buscamos a Deus em oração, na sua palavra, mais Ele nos direciona e nos capacita a fazer o que é correto, o que é certo. Ah, é difícil? É difícil. As tentações vêm? Vêm. Mas a partir do momento que você decide, que a decisão é nossa, de querer agradar ao Senhor, de querer caminhar junto com Ele, Ele sempre dá o seu respaldo, Ele sempre dá nos dá prudência para viver a vida conforme as Escrituras, conforme os conselhos do Senhor. Uma coisa aqui também que me chamou a atenção nessa lição, já estamos caminhando para o final, né? Que tomamos decisões pautadas pelos princípios de Deus e não pelas conveniências humanas. Jesus nos convida a viver de forma maiúscula, ou seja, grande, abundante. O temor ao Senhor é o grande freio moral que nos protege das propostas sedutoras e nos blinda da sedução perigosa, né? E dessas aventuras sexuais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor, é o discernimento que Ele nos dá, a prudência que Ele nos dá, é que causa esse grande freio moral e que nos protege. E muitas das vezes, se nós não vigiarmos, como diz a irmã lá, a pessoa cai mesmo, como a irmã Claudete falou. Ah, não, eu consigo, porque eu estou aqui na palavra. A tentação, ela é grande, irmãos. É muito grande. Se não ficarmos em oração, se não vigiarmos o tempo todo, como ela deu o exemplo do vigia lá do banco, nós temos que vigiar. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, porque senão a gente cai em tentação mesmo. Nós vimos vários exemplos, antigamente tinha muito disso, pastores renomados e que caíram feio. E hoje estão com a vida totalmente desregrada, virada realmente pelo avesso. Como eu disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos nós temos. É por isso que nós temos que estar vigiando o tempo todo. E no final da lição aqui, depois de todos esses conselhos, né, ele diz lá para a gente observar o que Deus diz nas suas Escrituras, observar os conselhos que Jesus nos deixou e nos deixa até hoje, né? E no final ele vem dizendo aqui, falando sobre o amor, ali na página 28, né? Sobre o amor, use uma concordância bíblica. Para quem não tiver, procure ver quem tenha, para encontrar referências a ela na Bíblia e estudar particularmente 1 Coríntios 13 e a João. Vem falando em Provérbios 31
E eu anotei outras também, que quem quiser, está lá em Provérbios 12, 1 e 4, também em Provérbios 13, Provérbios 14, 2 e Provérbios 5, de 3 a 20. E uma alerta que eu quero fazer aqui, quem puder, quando chegar em casa, tiver um tempinho, leia Provérbios 5 todo. Vocês vão ver que ele faz um link, e como está no Provérbio 6, que nós lemos aqui, né? Ele faz um link sobre a lascívia, que está em Provérbios 6, 20 até o capítulo 7, de 1 a 27, e ele faz esse link. É bem interessante para reforçar a nossa lição e reforçar na obediência do Senhor, né? E a nossa fonte de orientação é a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, nos oriente a fazer aquilo que é correto. É difícil, gente. Nós estamos na carne, nós lemos aqui. Nós temos que fugir disso. Ter amor, bondade, ter compaixão, ter discernimento, para que nós possamos fazer essa caminhada cristã, né, com sabedoria, com entendimento, com prudência. Amém? Joel?